A Associação Vive e Deixe Viver, no final dos anos 90, iniciou suas atividades focando principalmente os valores humanos. Em 96, a ONU, em homenagem aos 50 anos dos direitos humanos, fez uma pesquisa mundial através da organização Brahma Kumaris, uma organização que trabalha a educação e a meditação. Dessa pesquisa, nós conseguimos levantar os valores que a associação hoje atua, levando esses valores, promovendo esses valores, mas esses valores também estão dentro do processo de capacitação do nosso voluntário. Então, nós estamos falando de compaixão, de responsabilidade, de verdade, né? Nós estamos falando também de respeito para com todos os envolvidos nas histórias que nós contamos, cooperação, lealdade, amor, né? Uma palavra que a gente muito fala, mas às vezes pouco exercita, disciplina, ética, paz e união. Também colocamos a transparência em toda a nossa relação. O curso é composto de alguns módulos que foram sendo desenvolvidos nessa caminhada desde 97. Primeiro módulo, nós vamos focar os princípios e diretrizes da Associação Vive e Deixe Viver. Tudo aquilo que nós acreditamos. Afinal, somos uma associação e ela é construída por muita gente. Depois nós vamos falar do planejamento pessoal, a administração de tempo e principalmente o tempo do Era Uma Vez. Como é que a gente leva uma criança, uma família e principalmente os profissionais da saúde para dentro desse tempo que é o tempo da criatividade, o imaginário, que muitas vezes desaparece quando as crianças estão hospitalizadas. Depois, nós vamos focar exatamente o valor do diário do contador de história. Cada vez que nós atuamos, nós registramos a nossa participação. E isso é muito importante porque a gente tem levado esse conteúdo primordialmente para os hospitais. Sabemos que existe uma política de humanização da saúde e essa política começa a produzir indicadores. Se antes a gente não tinha noção do que acontecia nas ações lúdicas, nas ações culturais, hoje nós temos consciência da produção cultural que nós estamos realizando dentro do âmbito hospitalar. Também entendemos que a gente tem que colocar em foco o voluntariado contemporâneo. O que nós queremos desse voluntário, né? No nosso país, a gente ainda tem uma visão muito assistencialista do trabalho voluntário. Vou quando quero, faço quando posso. Nós estamos invertendo isso porque nesses últimos anos, os voluntários da Associação Vive e Deixe Viver doam em média 10 horas por mês, 2 horas e meia por semana, levando alegria, entretenimento, enfim. Quando a gente entra dentro da saúde, a gente se depara também com o tema morte, né? Se não for maternidade, com certeza a gente vai, de uma certa forma, esbarrar com isso. Então, esse tema é importante, né? A nossa sociedade também, como tabu, muitas vezes não coloca isso em discussão, mas nós vamos lidar exatamente com crianças crônicas ou crianças que estão em cuidados paliativos. E a contação de história tem apoiado muito as famílias, né? Nesse momento tão frágil e tão delicado. Todo o nosso processo também passa por uma vivência terapêutica. Nós temos hoje profissionais da área de desenvolvimento humano e da área da psicologia e psiquiatria nos apoiando na formação e também caso os nossos voluntários precisem de atenção, aqui em São Paulo principalmente, nós damos o suporte, né? Porque, enfim, estar contador de histórias significa que em algum momento a gente vai se sentir frágil também nesse processo. Motivamos o sarau literário. O que é isso? Quando eu entro para um sarau, eu entro com uma história, mas quando eu saio do sarau, eu saio com muitas possibilidades de ter escutado várias histórias. Então, os nossos voluntários têm sido motivados para que eles provoquem mais contação de história, até para a gente poder testar as histórias que serão levadas para dentro da saúde.
Outra coisa é a gente entender qual é o âmbito do hospital. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Nós temos aí uma atenção muito especial porque a Associação Vive e Deixe Viver foi a primeira organização social no país a criar a NR32 do voluntário. Em parceria com o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, a gente fez da NR32 do profissional, nós criamos uma síntese para o voluntário. E isso só vem comprovar a preocupação que nós temos de colocar um indivíduo com a competência e com a atenção para todos os sinais que existem dentro da instituição. Também nós vamos trabalhar o assumindo a história. Muitas pessoas vêm com vontade de contar a história na saúde, mas de repente percebe no decorrer do processo que não é saúde. Eu não quero me deparar com uma criança queimada, com uma criança com câncer, com uma criança que está sofrendo. Então, o nosso curso também favorece com que o cidadão, depois de formado, ele pode contar histórias em qualquer âmbito que ele desejar. Creche, asilo, enfim, a escolha é dele, né? O importante é levar a história e que essa história seja saudável, seja criativa. Nós colocamos também, dentro desse contexto, a celebração da arte de ler, de contar e de brincar com a história. É a nossa base, o nosso eixo. A Associação Vive e Deixe Viver tem princípios muito claros. Trabalhamos em equipes integradas, com respeito à individualidade, não discriminamos raça, cor, credo, religião, mas queremos sim, incentivar no nosso país a capacidade desse indivíduo agir constantemente, da gente sair daquela visão assistencialista. É como se o voluntário, de fato, acreditasse na missão e colocasse a missão em primeiro lugar, acreditando que aquelas horas qualificadas que ele está doando em prol do bem, em prol de uma construção de uma sociedade muito melhor. A missão do Viva é fomentar a educação e a cultura na área da saúde, através da leitura e do brincar, visando transformar a internação de crianças e adolescentes em um momento mais agradável, mais alegre e também terapêutico. Todas essas ações colaboram com o acolhimento da família e da equipe da saúde. A nossa visão, de fato, é ser uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, que trabalha com os conceitos da consciência, atuar dentro da saúde, levar informação para a criança, ser um educador dentro desse processo, acreditar em políticas públicas que nos favorece a um comprometimento. Esse comprometimento está ligado à família, à criança, a mim mesmo, porque eu estou crescendo também cada vez que eu abro um livro e me empodero para levar esse conteúdo para a criança. O comprometimento também está ligado à área da saúde, os hospitais parceiros que se beneficiam dessa ação. E quando somos constantes, a gente consegue produzir pesquisa e avaliar os indicadores de mudança que a Associação Vive e Deixe Viver tanto quer. A nossa causa está intimamente ligada à humanização da sociedade. Se uma sociedade está doente, com certeza a fila da saúde é que vai ser a mais impactada nesse processo. E o que o voluntário ganha com isso? Eu diria que o voluntário, muitas vezes, ele é uma pessoa até um pouco mais egoísta, porque ela vai para ajudar, mas ao mesmo tempo ela está abrindo um espaço enorme para ela aprender mais. Missão, visão, valores, eu tenho o meu propósito, será que aquilo bate com o meu? Nós estamos falando de metas do milênio, exercício de cidadania, nós estamos falando do desenvolvimento do terceiro setor. O primeiro é o governo somos nós. O segundo são as empresas que detêm lucro e elas precisam devolver parte desse lucro para o desenvolvimento da sociedade. E nós, organizações não governamentais, estamos implicados no desenvolvimento do social do nosso país. Vamos entender que o índice de desenvolvimento humano do nosso país só vai depender de pessoas agindo como cidadão, cobrando, e é isso que a gente faz dentro do contexto geral. Muita gente nos procura querendo ser contador de história.
mas na trajetória da formação preferem nos doar o seu talento profissional. Olha, não me coloque dentro de um hospital, mas eu posso ajudar dentro da Associação Vive e Deixe Viver, na gestão da Associação Vive e Deixe Viver. Então nós temos aproveitado também o talento de pessoas que trazem, né, as suas competências para nos ajudarem na área de administração e finanças, na área de comunicação, marketing e relações públicas e também na área de desenvolvimento humano. Tem pessoas também que têm nos ajudado no propósito da captação de recursos, da sustentabilidade da nossa associação. O importante nessa primeira fase é que você que está acompanhando o nosso curso entre dentro do nosso site e procure o manual da Viva e Deixe Viver. Ali nós temos todas as informações que ajudam o nosso voluntário a entender o papel e a participação dele nesse movimento. A Associação Vive e Deixe Viver vem se consolidando também em pesquisas. Então nós temos lá no nosso site um espaço onde desenvolvemos durante todos esses anos pesquisas sobre a relação do profissional da saúde ao enxergar como ele percebe, né, o comprometimento dos nossos voluntários. Eu diria que nessas pesquisas, os voluntários do Vive e Deixe Viver fazem parte da equipe de saúde. E isso é muito importante, porque os nossos voluntários estão sendo prescritos, né? A criança que está mais traumatizada, a criança que vai fazer uma cirurgia, a criança que precisa fazer um exame, né? Ou a criança que está na UTI, ou crianças crônicas que estão na cama por muitos anos. Então, a Vive e Deixe Viver preocupada com o desenvolvimento ético e principalmente dentro da pesquisa, nós estamos sendo, de uma certa forma, envolvidos pela academia com o propósito de mostrar o que de fato a gente faz, quais são as transformações que a Vive e Deixe Viver promove. Vamos lembrar também que o voluntário, atuando dentro da nossa associação, ele tem o compromisso de registrar no diário do contador de história a sua participação. Aquele que não conta a história também tem um espaço para nos mostrar qual é a hora qualificada atuando dentro da gestão do Viva. Nós também temos um diário para as empresas que são parceiras do Viva, que é o voluntariado corporativo. E abrindo um espaço para todas aquelas pessoas que foram treinadas pelo Viva, mas não atuam em hospital, elas também têm um diário para mostrar onde elas estão levando a possibilidade da contação de história. Vamos lembrar que o Viva tem uma indumentária, um avental. Esse avental eu diria que é muito objeto do desejo. Ele é um direito de uso, ele não é do voluntário. Ele é do voluntário enquanto ele está atuando. Saiu da associação, desistiu, pediu uma licença, o avental tem que ser devolvido. O avental foi pensado, de fato, para trazer elementos que me proporcionem eu ser o conteúdo desse avental. Eu sempre digo que um avental dentro de uma gaveta ou dentro de um armário, ele não está contando histórias para ninguém. Ele não pode ser somente um objeto de desejo, né? Então a gente sempre diz, você quer ser ou ter um avental? Esse avental, ele é mágico. Esse avental, ele traz possibilidades. A criança ele já enxerga um colorido no meio do branco. E tem mais uma coisa interessante, né? O avental foi feito com a possibilidade de um grande bolso nas costas, onde nós podemos levar conteúdo para a criança escolher. Eu não vou, de fato, dizer para a criança, eu vim aqui para ler essa história, né? Imperializar. A criança, de fato, no momento de trauma, de angústia e de sofrimento, ela quer ter a possibilidade de escolha. E esse avental, de fato, ele tem uma função social. Se o avental perdeu o uso, se a pessoa nos devolveu, depois nós temos um processo de transformação do avental
em outros produtos que a gente desenvolve. Então, nós reciclamos também esse avental. Dentro do nosso site, a gente tem uma lojinha onde as pessoas depois podem até consumir peças, partes do avental que foram desenvolvidos, produtos a partir dele mesmo. Vamos entender que a humanização da saúde, eixo norteador das nossas ações, envolve efetivamente 3 grandes eixos. O eixo da equipe de profissionais da saúde, com a sua habilidade técnica, com os princípios e diretrizes da instituição, mas principalmente com a capacidade de comunicação e compreensão. A história tem ajudado os profissionais da saúde, que muitas vezes com termos técnicos confundem as crianças, a família. E a contação de história pode clarear, né, aquelas informações que podem, de uma forma lúdica, auxiliar mais os pais a lidarem com a própria doença. Vamos entender também que o segundo eixo norteador é a ambiência. Não adianta pintar as paredes e dizer que está tudo humanizado. Não adianta ter brinquedoteca, mas ela estar fechada o tempo todo. A gente tem que entender que a ambiência, que no passado era branca, imaculada, triste, angustiante, hoje existem muitas possibilidades, né, do exercício da cultura e da educação dentro desse composto. E o terceiro nada mais é do que o ser que faz o hospital, a instituição da saúde existir. O paciente. A gente tem que entender ele na sua totalidade, na sua integralidade. A gente tem que entender esse paciente na sua individualidade, na sua história de vida e principalmente entender que ele tem uma capacidade de comunicação, às vezes limitada. Então, escutar o paciente muitas vezes é fazer o feedback, né? Que às vezes a gente esquece muito dessa relação, né? De dizer o que o paciente ou o que aquela família entendeu sobre o que foi passado para ele. Então, depois da história, sempre um bom papo para consolidação dos conceitos, das informações que a história contada pôde transmitir para aquela família. Vamos entender que criança necessitando de saúde, ela não tem a sua voz própria muitas vezes. Então, a criança, ela não entende por que está doente, por que tem que passar por esse processo. A própria voz, o sentimento de dor, muitas vezes ela precisa da mãe ou do acompanhante para explicar qual é a dor que ela está sentindo e muitas vezes a própria situação social. Nós já pegamos crianças dentro de hospital que não desejavam ter alta, porque dentro do hospital tem contador de história, tem o palhaço, tem a música, tem um chuveiro com água quente, tem a comida e tem uma roupinha bacana. Então veja que às vezes nós estamos lidando com situações gravemente dentro desse contexto de uma sociedade que de fato precisa, né, de mais comunicação. A Associação Vive e Deixe Viver canta na cartilha da política de humanização da saúde. E aqui eu chamo a atenção que para fazer parte dessa equipe a gente tem que ler as cartilhas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Dentro da política Humaniza SUS, existem diversos materiais que foram desenvolvidos para a gente acordar a sociedade sobre a importância da gente ter uma saúde mais decente. Essa saúde só vai ser mais decente se nós, como cidadãos, cobrarmos, né? A gente vota nos políticos e a gente esquece de cobrar. Então está na hora da gente despertar. Essa política, ela não veio para dizer para a gente como temos que ser humanos, nós já sabemos. Mas ali nós vamos encontrar um monte de informação e principalmente no capítulo acolhimento, a gente vai perceber o quanto o voluntário é participativo nesse processo. A Associação Vive e Deixe Viver se prende no poder da leitura no nosso país. Se a gente parar um pouquinho para analisar, o Brasil ainda não deixa muito a desejar no quesito leitura, né? Prazer pela leitura. E quando a gente está lendo, a gente abre tantas possibilidades, né? A gente abre outros mundos, a gente leva a criança para o conhecimento, para a informação.
Aquela história muitas vezes pode ser o grande auxílio. Eu diria que dentro da biblioterapia, os nossos livros estão levando mais cura, mais alegria, mais informação. Só que a gente, num país onde a cultura da leitura é pouco promovida, a gente tem que levar o brincar. É com o brincar que a gente transforma aquele livro ou aquele conteúdo numa grande brincadeira. Vamos respeitar também, mais do que nunca, o não da criança. Eu não estou lá para imperializar nenhuma história, eu não estou lá para dizer que eu vim para contar a história da Branca de Neve ou a história do Chapeuzinho Vermelho. Não, nós vamos levar possibilidades. A criança dizendo não, o respeito é importantíssimo, né? Ao se apresentar e você escutou um não, não insista. A criança naturalmente vai perceber que você respeitou o não dela. E ao respeitar o não, ela vai dar uma possibilidade ou uma porta aberta para receber um sim gigantesco para a sua história. Vamos entender também que a gente trabalha muito a neurolinguística e a análise transacional. As crianças naturalmente têm um comportamento. E é importante a gente observar esse comportamento, né? O adulto muitas vezes, na sua ansiedade, já chega mostrando a história. Então vamos entender que a criança visual é aquela que vai olhar para você e a comunicação não verbal dela já vai dizer: fica aí, não chega próximo de mim. Né? Essas percepções nos dão exatamente um potencial de criar um elo com a criança. A criança sinestésica é aquela que você vai entrar e ela já vai te receber com muita alegria, ela vai sentar do seu lado, ela vai pedir mais histórias, ela vai pedir conte mais uma vez, ela vai querer a história fora do livro, ela já está propensa a receber essa ação. E a criança visual, a criança auditiva, essa criança ela vai nos interromper toda hora com os seus milhões de porquês. Então vamos ficar atento, porque a criança nos dá indícios de até onde nós podemos contar, brincar. A gente tem que respeitar esse limite. A gente tem um módulo também que vai falar sobre a importância da nutrição. Não podemos jamais interferir o processo dessa criança na área de alimentação. Nós já tivemos alguns casos do contador de história dar a água para a criança e de repente ela estava com 12 horas de jejum para fazer um exame. Ou o voluntário que foi na 25 de março e comprou bonequinhos com balinhas de açúcar e saiu distribuindo no hospital. Nós não estamos lá para distribuir nem balinha, nem sorvete, nem chiclete, não. O nosso trabalho está na produção e no desenvolvimento da cultura e da informação. Também auxiliamos com grande propriedade as crianças na higiene geral. Cada vez que mudamos de quarto, ou contamos uma história, ou abordamos uma criança, nós temos que lavar as mãos. Nós temos que estar atento também a todos os sinalizadores que um hospital pode oferecer para a gente. Quanto mais a gente se proteger, com certeza a gente vai proteger também essa criança. Vamos entender que a gente trabalha sob a ótica da trindade da bioética. Ou seja, nós temos que fazer o bem, nós temos que não causar nenhum dano para essa ação, nós temos que favorecer a qualidade do atendimento e do tratamento, porque nós estamos falando de vida. Então, é a beneficência que nós podemos realizar dentro da nossa ação. Outra coisa é entender a autonomia. Aquela criança tem o direito de ser e agir como sujeito. Não vamos imperializar. O adulto, muitas vezes, na sua ânsia, como eu já falei, tenta direcionar as ações. No nosso trabalho, a maior voz é a da criança. E vamos trabalhar também com a justiça. Mais do que nunca, nós estamos lá para fortalecer o elo da família. A Associação Vive Deixe Ver não para por aí, na formação, simplesmente. Nós temos o ensino continuado, a educação continuada. Então, os nossos voluntários, depois de formado, eles têm diversas atividades para o seu próprio desenvolvimento. E aí, nós temos toda uma preocupação, principalmente no trabalho da causa.
Desde 2001, Ano Internacional do Voluntário, a Associação Vive e Deixe Viver promove fóruns de humanização da saúde. Em todos os lugares onde tem Viva, nós mostramos não só as boas práticas que o Viva desenvolve dentro dos hospitais, mas nós valorizamos qualquer tipo de arte, né? Acolhemos a música, o teatro, o palhaço, enfim, tudo aquilo que o hospital promove para o bem-estar, não só do paciente, mas também do próprio profissional que acolhe esse paciente. A Viva, nesses encontros de humanização, nós estamos levando conteúdo e fortalecendo a política de humanização da saúde. Desde 2007, a Associação Vive e Deixe Viver, em parceria com o Instituto de Psiquiatria, tem transformado a ala psiquiátrica da criança e do adolescente em um espaço mais lúdico, um espaço gostoso e, mais do que nunca, nós estamos transformando em pais, em terapeutas dos seus próprios filhos, a terapia filial. Eu quero dizer para vocês que nós não ficamos tristes com a desistência dos voluntários, mas sim com as ausências. Eu digo sempre que o voluntário vem com a sua liberdade, com a sua vocação, com a sua vontade. Nós ajudamos a educar essa vontade. Mas, infelizmente, como eu falei, no nosso país, as pessoas às vezes desaparecem sem mandar um beijo, um telegrama. Então, nós somos obrigados a chamar. Nós só somos chatos quando o indivíduo começa a faltar. Então, nós vamos lá ajudá-lo a definir se, de fato, ele para ou continua a história com a Vive e Deixe Viver. A Associação Vive e Deixe Viver abre um espaço para a sociedade colaborar com a sua sustentabilidade. Então, ao entrar na nossa página, nós temos um espaço lá onde nós mostramos todos os nossos projetos, sejam eles incentivados, sejam eles através do marketing, sejam eles através do desenvolvimento humano, da área de desenvolvimento humano. A nossa fortaleza está em levar o sorriso de hoje por mais hojes que a gente conseguir. Essa frase é de Yara Grotera, que nos ajudou desde o início a criar a nossa missão, visão e valores.